Igreja que não teme a perseguição. Desde os primórdios, a igreja tem sido perseguida. Por quê? Por falar a verdade, por protestar contra o pecado, por dizer que Jesus um dia habitou entre os homens e ele foi para o céu, foi para nos preparar lugar, e num certo tempo, já projetado por Deus, ele vai voltar, e tudo nos mostra que cada dia que passa está mais próxima à volta do Mestre, e então a igreja é perseguida. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, segundo Atos, capítulo 5 e o verso 29. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis: a igreja será perseguida e Deus a protegerá. Né? Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá em todo o tempo. O apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco para continuar a perseguição que ele já fazia já há algum tempo, né? Na época não era Paulo, ainda era Saulo. A voz de Deus bradou dos altos céus, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, né? Deus deixou bem claro que ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo ao próprio Deus da igreja. Shalom, shalom, amadas, shalom, amados. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E é por isso que mesmo afônica, saindo de uma gripe, bastante tosse, né? Eu falei, hoje é quinta-feira, não posso deixar, não posso pular uma lição, porque responsabilidade é responsabilidade e ainda mais misturada com amor, né? O Senhor tem nos permitido estarmos juntos, por intermédio dessa plataforma, para aprendermos um pouco mais sobre a EBD. Estamos no terceiro trimestre de 2025 e a lição é a 7 da classe dos adultos. Desde já eu peço a vocês, ajude esse canal que acabou de nascer, né? Ou acabou de ser criado. Dê um like, se inscreva e o Senhor lhe recompensará. Eita glória! A verdade prática que não pode deixar de ser praticada e memorizada para assim praticarmos é que em relação à igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja sempre será perseguida, mas Deus sempre a protegerá. Deus sempre dará o livramento. Deus sempre dará o escape. Ele mesmo, por intermédio do seu filho Jesus, né? Ele falou que no mundo teríamos aflições, é? Mas é preciso ter bom ânimo, porque ele vai te ajudar. Ele vai te capacitar a vencer de fé em fé, aleluia, de lutas em vitória, mas chegaremos lá, porque poderoso é o Senhor, aleluia, para nos capacitar. A perseguição na rota da fé cristã, inevitável. A perseguição como marca do viver cristão piedoso, viver, mantendo ânimo em meio à perseguição, mas tem de bom ânimo, eu venci, né? Ele deixou bem claro, né, que ele venceu. Se ele venceu, ele vai nos capacitar a vencer. Manter a ousadia cristã mesmo em meio à perseguição. É fácil? Não é fácil, mas em Cristo, aleluia, isto é possível. Aleluia, alegrai-vos quando vos perseguirem, alegrai-vos quando disser qualquer coisa contra vós. Isso deixa bem claro que, como a Bíblia diz no Novo Testamento, que amigo de Deus é inimigo do mundo. E toda vez que estamos na luz, estamos agradando a Deus, as trevas se levantam. Mas mesmo assim, nós precisamos manter a ousadia cristã, adorando a Deus mesmo em meio às perseguições,
perseverando em oração em meio à perseguição. Tá doendo? Perdoe. Tá doendo? Ore. Tá maltratando? Ore. Não pare de orar, porque por intermédio da oração você vai prosseguir perseverando, mesmo em meio às perseguições. Esta lição tem três objetivos. Primeiro, explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Segundo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramento e da intercessão. Mesmo a igreja sendo perseguida, mesmo muito de nós, nossos irmãos do primórdio, da igreja primitiva, sendo entregue para serem mortos em arenas por animais selvagens, dilacerando as suas carnes, eles perseveraram. Motivos. O primeiro, como a gente falou, mas vamos repetir para poder ficar bem memorizado, é explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Segundo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão. Terceiro, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades, né? Aí podemos lembrar, né, citar como exemplo, quando Pedro tinha sido preso. A igreja fez o quê? Perseverou em oração. A igreja ficou clamando, intercedendo por Pedro. Em nenhum momento, depois todo aquele movido do poder de Deus lá na prisão, aonde eles oravam, louvavam, e o cárcere estremeceu, e as portas se abriram, e eles foram libertos. A Bíblia conta que Pedro, ao bater na porta, né, e a voz dele chamou a atenção de uma das meninas que estava lá, e ela falou: "É Pedro, eu conheço a voz do meu pastor", né? Não falou com essa palavra pastor, mas como líder espiritual, Pedro estava sendo um pastor, e foi assim que a igreja fez. A igreja, mesmo em meio à perseguição, o apóstolo Pedro preso, correndo risco de morte, porque Tiago já tinha sido morto a fio da espada. A igreja seguiu orando. Eu acredito que Tiago veio a morrer porque o tempo dele, né, a missão que Deus tinha com ele aqui na terra já tinha se cumprido. Mas Pedro ainda tinha muito por fazer. E por ter muito o que fazer e contribuir com a igreja aqui na terra, o Senhor libertou a Pedro. E ao estudarmos esta lição, devemos refletir sobre como a fé nos capacita a enfrentar as adversidades com coragem e nos inspira a testemunhar o Evangelho com ousadia e convicção, sabendo que não estamos sozinhos, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, por mais que persiga a igreja vai crescer, a igreja vai permanecer de pé, né? Quantos países que a igreja é perseguida de forma ferrenha, de forma intensa, aonde não há liberdade para cultuar, aonde não há liberdade de pegar a Bíblia e sair do braço ou segurar sobre o peito e caminhar nas ruas, aonde muitos só têm páginas de Bíblias destacadas e escondem debaixo de sete chaves para que o governo não pegue e os condene à prisão ou até mesmo à morte, né? E nós entendemos que mesmo tendo essa diversidade toda, porque nós vemos, nós lemos, ouvimos sobre isso, que quanto mais se persegue, mais a igreja cresce. Estava lendo uma matéria sobre a China, que a igreja lá é perseguida, a igreja lá não tem liberdade.
mas ela não parou de crescer. Todos os dias o Senhor acrescenta mais almas arrependidas e declarando Jesus como Salvador e se tornando libertos. Né? Então não adianta tentar aprisionar a igreja, perseguir a igreja, atrapalhar a marcha da igreja. A igreja vai seguir de pé, porque Jesus, ele é o dono da igreja. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição por sua própria natureza. A fé cristã traz sobre si a rejeição e a perseguição, isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas das vezes se choca com os valores seculares. A fé cristã, ela se choca com os pensamentos, com as práticas da vida secular. Outrora a igreja era chamada de os protestantes. Por quê? Porque estava protestando contra o pecado. Porque estava protestando, dizendo que pecado ainda é pecado, nunca deixou de ser pecado, que o caminho até o céu é estreito, mas que a igreja precisa prosseguir fazendo assim, não resta dúvida. Não resta dúvida, porque a igreja não está aqui na terra para passear, para fazer turismo. A igreja está aqui na terra representando a Cristo. Perdoe-me, irmãos, eu estou com a garganta bem irritada. Aí às vezes dou uma pausa, mas no final dá tudo certo. A igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Não adianta tentar acabar com a igreja. Isso nunca acontecerá. Jesus, ele nunca deixará. Deus Pai não deixará isso acontecer, porque a igreja representa a Deus aqui na terra. A igreja é tipo, vamos falar assim numa linguagem cristã, né? E estamos falando com o cristão. A igreja é o sal. Eu lembro que na minha infância, não tínhamos geladeira e a gente salgava as carnes para que elas não estragassem. E a gente botava uma quantidade significativa de sal nas carnes, colocávamos num varal assim em cima do fogão a lenha, e aí, na medida que a gente ia cozinhando, eu não, as minhas irmãs mais velhas, que eu era criança, e aquela fumaça ia subindo e ia defumando, e deixando a carne ainda mais seca, mais curada, e impedindo que a carne se estragasse. Então, como eu estava dizendo, a igreja é o sal que impede que o mundo degringole de vez. Que impede que o adversário, as forças das trevas, tomem todo, sabe? Se espalhe com gosto, com mais fúria ainda do que já tem. Mas a igreja está aqui na terra, sendo empecilho, e o Espírito Santo com a igreja. O Espírito Santo só sairá da terra quando a igreja for arrebatada. Então, nós impedimos que o mal tome conta de tudo. E como igreja, que somos representantes de Deus aqui na terra, para levar a verdade para todos aqueles que estão aprisionados no pecado. Não podemos baixar a cabeça em meio à oposição ou perseguição, porque a igreja sempre foi perseguida. Não é coisa da agora a igreja ser perseguida. A igreja era perseguida, ó, há muitos séculos. Pedro foi preso. É, tantos, tantos e tantos seguidores de Jesus naquela época foram presos e até mortos. Se a gente for lembrar de algumas mortes, né, dos apóstolos, do povo de Deus, da igreja primórdia, né, dos primórdios, Pedro, quando ele foi para ser executado, queriam crucificar ele na posição de Cristo. Ele disse que ele não queria ser crucificado assim, porque ele não era digno de morrer na mesma posição que Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo.
Pedro foi executado. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo a carta aos Efésios, ele já estava praticamente, como diz alguns teólogos, no corredor da morte. Ele já sabia que estava próximo à sua execução. Paulo morreu de morte natural? Não. Paulo morreu decapitado. É? Tantos outros morreram, tiveram mortes assim, é, cruéis, né? Tiago foi morto à espada. Teve uma espada perfurando, atravessando o seu corpo. Tem um deles, que eu não me lembro agora para dizer com precisão, que foi crucificado em forma de X. É? Outros, não só Paulo morreu decapitado, João Batista morreu decapitado, mas não pararam de ser igreja, não pararam de pregar a palavra de Deus, não baixaram a cabeça. Na vida ou na morte, eles seguiram agindo como igreja. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona três grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Os saduceus, os sacerdotes, o capitão do templo, todos eles se levantaram contra a igreja, contra o povo de Deus, ou por que não dizer a comunidade de fé daquela época. Esse grupo, mas entre esses três, o mais influente eram os saduceus. E eles não estavam só, eles tinham o apoio dos sacerdotes. Oi, Marcelo, mas sacerdote não é uma coisa boa, aquele que leva o recado de Deus para, do povo para Deus e de Deus para o povo? Esses sacerdotes que estamos falando, eles estavam corrompidos. Eles estavam longe da vontade de Deus. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Os líderes judaicos influentes representando tanto aspectos religiosos quanto os políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4:1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Desses grupos, cada um com sua influência, havia a igreja, como viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Tentaram calar, tentaram impedir, mas não conseguiram. Porque quanto mais tenta oprimir ou bater na igreja, mais ela cresce. O sofrimento é como se fosse uma funda, ó, atirando mais longe ainda no sucesso da pregação do evangelho. Esfera da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Quanto mais o povo não o tivesse instruído, mais era fácil de manipulá-los. Então era coerente para eles manter o povo aprisionado ao pecado, cegos espiritualmente. Mas com Jesus, os cegos voltaram a ver. Não cego literal que eu estou dizendo, aqueles que tinham os olhos espirituais fechados. A partir do momento que aceitavam a fé, tudo ficava esclarecido e nítido. Eles não eram enganados, porque agora eles tinham o Espírito Santo de Deus,
ou o próprio Jesus, né, por intermédio da fé, para orientá-los. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular, da população, não dos líderes. Muitos haviam aceitado a fé. Esse número continuava crescendo. Inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Prestou atenção aí? Porque não era interessante também para eles que as pessoas aderissem à fé? Porque iam parar de estar à mercê deles e o grupo deles iriam diminuir. Então, por isso eles estavam tentando boicotar, tentando atrapalhar, né? Mas o que é de Deus prospera. O que é de Deus cresce. O que é de Deus não pode ser extinto só pelo próprio Deus, né? A perseguição à igreja era como se fosse um abanador para a labareda mais crescer. Eita glória! Quanto mais perseguia, era o mesmo que está abanando o fogo do céu, aleluia, para continuar crescendo e alcançando mais vidas, saqueando o inferno e povoando o céu. Eita maravilha de Deus! E a lição é perseguição, a palavra. Perseguição, é? A igreja perseguida, mas não destruída. A igreja seguida, mas não extinta. A igreja permanece de pé, porque ela tem a Deus como dono. Aleluia. E se ela tem a Deus como dono, aleluia, operando Deus, quem impedirá? Se foi designado por Deus a igreja estar aqui na terra pregando o evangelho a todos, indiscriminadamente. É ir pela noite pregando às prostitutas, aos pessoas que estão à margem da lei, né, fora da lei, cometendo todo tipo de pecado, de torpeza, mas seguir pregando, dizer ao ladrão, Jesus te ama. A prostituta não importa os teus atos. Há uma oportunidade de libertação, porque ele veio para todos. Ele não veio só para os bonzinhos. Ele não veio só para os sãos, né? Ele veio para os doentes também. Ele veio para os oprimidos. Aleluia. E operando onde abundou o pecado, aleluia, superabundou a graça. Oh, maravilha de Deus! Deus está no controle da igreja. Os crentes do Novo Testamento respondiam às oposições e às perseguições como com intensas orações. Quanto mais era perseguida, mais a igreja orava, é? E assim Deus ia abrindo o caminho e dando a vitória. A situação parecia impossível. Tiago já havia morrido e Herodes tinha Pedro sob a custódia de 16 soldados. No entanto, a igreja vivia com absoluta certeza de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso 16. E eles oravam intensamente e persistentemente pela situação de Pedro. E como nós já falamos, a igreja orou, intercedeu e o cárcere estremeceu e Pedro foi liberto. Temos perseguição de todos os tipos, religiosa e política também.
A perseguição à igreja teve início quase que imediatamente depois do Pentecostes. Pedro tinha curado um homem coxo junto à porta formosa do templo e uma grande multidão tinha testemunhado os resultados. Quando aquele que tinha operado o milagre aproveitou a multidão reunida para pregar a respeito de Jesus, os sacerdotes do templo o levaram preso. Olha aí, se fosse outro, falasse: não, eu vou parar de pregar, eu vou parar de pôr a mão sobre os enfermos, porque muitos estão se dando mal. Não, mas pelo contrário, aí é que eles perseveravam, aí que eles permaneciam na fé. Aí que eles continuavam dizendo que pecado não era pecado, que Jesus ele veio para libertar os cativos e para curar a humanidade de todos os males, não só da doença espiritual, mas de doenças físicas também. A igreja é protegida pelo próprio Deus. Um anjo de Deus, ponto um. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres da natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro na prisão. O cárcere estremeceu, as grades ou porta foram abertas e anjos chegaram para conduzir a Pedro para fora da prisão. A intercessão da igreja, Atos 12:5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro, o mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja. Vou repetir porque minha vontade de tossir, eu baixei a voz. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando, oh glória, levando a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Como eu falei no início, né? Como falamos, eu acredito assim. Mas por que Pedro foi liberto e Tiago não? Porque Tiago foi morto a fio da espada. Teve o seu corpo transpassado por uma lâmina afiada. Porque o tempo da missão de Tiago já havia acabado. Porque senão, Deus também teria dado um livramento. Já Pedro ainda estava, quem sabe, no meio da sua missão. E ainda havia muito a ser feito por parte de Pedro e muito a contribuir com a igreja, porque Pedro foi um dos pais da fé, né? Os pais da igreja, melhor dizendo, pai da fé é Abraão. Estávamos ensinando em um outro vídeo a classe dos jovens falando do pai da fé. Aí estamos, não é bem assim, não. Pedro foi um dos pais da igreja e ele ainda tinha muito a contribuir com a igreja. Então, por isso, Deus o libertou. Uma ação sobrenatural. Cedo de manhã, Caifás e seus companheiros convocam uma reunião geral no Sinédrio. Os guardas do templo são enviados para trazer os prisioneiros, mas eles encontraram a prisão vazia. Eita, lindo, né? Maravilhoso de se ver o trabalhar do mestre. Todos desapareceram. A prisão está vazia. Quando as autoridades ficam sabendo do desaparecimento dos apóstolos,
se afligem e se sentem indefesos, não sabendo do que viria a ser aquilo. Eles não sabem o que fazer ou dizer. Alguns, como Gamaliel, pode ter considerado que o sobrenatural estava em ação, sobretudo visto que milagres tinham sido feitos pelas mãos dos apóstolos. Mais tarde, um mensageiro os informa que os apóstolos estão no templo. Como o anjo tinha instruído, eles estão falando ao povo as palavras desta vida, de salvação, promovida em Jesus Cristo. Saiu da prisão, foram descansar, foram continuar fazendo a missão que o próprio Jesus, aleluia, incumbiu a igreja que fizesse. Ide por todo mundo. Primeiro fica em Jerusalém, né? Fica em Jerusalém até do alto ser revestido. Depois do revestimento, da descida do Espírito Santo, por volta da festa de Pentecostes, ali no cenáculo, a igreja começou ó, a se separar e a pregar a palavra da verdade, palavra que Jesus mandou. E eles saíram da prisão e lá foram eles. Em vez de descansar a carne, foram continuar pregando. A igreja é destemida, amados. A igreja não pode parar. A igreja testemunha com poder, convictos de sua fé, porque sabe o Deus que serve, sabe muito bem o que está fazendo. Não está passeando, sendo turista aqui na terra, não. Está pregando a palavra com perseguição ou não. Está sendo perseguida? Continua, persevera, ora, não pare. Ele chamou a igreja para isso, para continuar pregando, para continuar falando a verdade. Doa a quem doer. O Espírito Santo capacitou os crentes a testemunharem com ousadia, é? Não ficarem escondidos, não com medo de ser morto, com medo de ser preso, não. Mas prosseguir como Jesus mandou. Ide, diga que eu tenho poder para libertar. Diga que eu não vim só para os sãos. Eu vim para os doentes, eu vim para os oprimidos. E quanto mais vocês falarem, aleluia, mas eu apresso a minha volta. Não está escrito assim lá, né? Só para ficar mais fácil de entender, que não deixa de ser verdade. Conclusão, para concluirmos, hoje eu vou fazer um vídeo mais curto, porque vocês estão vendo, né, a situação. Já deu umas 4 pausas. Vemos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com eles. No contexto do cristianismo, bíblico. Essa é a regra, não exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada da cristã, na jornada da fé. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. É? Então, não importa o contexto, não importa a diversidade, quão intensa é a perseguição, precisamos prosseguir como igreja falando a verdade, declarando que pecado ainda é pecado, né? Protestando, melhor dizendo, e declarando que o mesmo que foi, ele vai voltar. Ele vai arrebatar a sua noiva. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E o que é que nós precisamos seguir fazendo? É falando a verdade. Que verdade? A minha verdade? Não, não é a minha verdade. A verdade da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Elas precisam ser ditas em tempo e fora de tempo.
e Deus vai continuar guardando a sua noiva, mesmo em meio à perseguição e à oposição, um ambiente hostil. Ele é o dono da igreja. Ele está no controle, ele não perdeu o controle, nem nunca perderá. Operando ele, nada, nem ninguém poderá impedir. Desde já eu agradeço a vocês por esse tempinho juntos, aprendendo que mesmo em meio à perseguição, a igreja ela vai prosseguir. E mais uma vez eu peço, deixe o like, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer e a obter engajamento para que a plataforma ofereça os nossos vídeos. Viu, amados? Foi um prazer estar com vocês, mesmo indo, pausando, a obra tem que continuar. Deus é lindo, Deus é bom. Deus continue abençoando as vossas vidas em continuação.